Primeira carta de João, capítulo 4, como nós já lemos toda a sessão que nós vamos tratar hoje, eu queria convidá-los a ler apenas o versículo que está posto aí no verso 16. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. 1 João 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém. Ó Santo Espírito de Deus, fala ao coração do teu povo, da tua igreja. Socorre-nos, ajuda-nos. Queremos pregar o teu evangelho no poder do Espírito Santo. Fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando nós tratamos, irmãos, sobre o tema amor, Deus é amor, é um título, é uma expressão, um dos atributos de Deus que está associado, a sua bondade, podemos chamar assim. Lembre-se que o amor de Deus, mais do que um atributo, se eu posso falar dessa forma, é a natureza, é da natureza dele. O amor pertence à própria natureza de Deus. Deus é amor. Lembre-se que quando nós tratamos acerca da simplicidade de Deus, numa dessas mensagens da semana, nós falamos que Deus é simples, o sentido não há divisão em Deus. Ele não é parte amor, ele não é parte justiça, ele é amor, ele é justiça. Então, ele é plenamente isso, não há divisão no seu ser. Nunca a Escritura vai dizer, Deus tem amor. Não, a Escritura vai dizer, Deus é amor. Assim como diz, Deus é luz, ela não diz, Deus tem luz. A Bíblia diz, Deus é luz, claramente mostrando esse caráter da natureza de Deus. Ele é sem divisões, sem composição. Deus é dessa forma descrito, de tal maneira que um atributo dele é ele. O amor de Deus é Deus, a justiça de Deus é Deus. Não há como separar. Não há como nós separarmos. Por isso, eu ainda, dentro desse caráter introdutório, eu diria ainda aos irmãos o seguinte: quando nós falamos sobre o amor, é muito sério, porque as pessoas tendem, na nossa época, na nossa geração, a usar esse versículo, Deus é amor, para expressar a iniquidade, o comportamento pecaminoso, no qual Deus não se importa, pelo contrário, toda forma de amor, ela é aceita por Ele. É isso que normalmente as pessoas imaginam quando a Escritura diz isso acerca do ser de Deus. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Mas você sabe qual é a maior demonstração do amor de Deus? Como Ele se revela dessa maneira? Dando o seu Filho por causa dos nossos pecados. Seria estranho alguém imaginar que quando a Bíblia diz que Deus é amor, então nós podemos viver do modo que nós quisermos viver. E Deus vai nos aceitar, tendo em vista que a manifestação do amor dele se deu ao entregar Cristo por propiciação pelos nossos pecados. Não combina, não bate isso com o ser de Deus. É necessário que nós compreendamos claramente o que de fato a Bíblia nos ensina sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus. Olhando para o texto que nós temos em mãos aí, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, nós temos isso descrito aí, como lemos lá na leitura antecedendo a pregação. Nós podemos dizer, irmãos, que Deus é amor desde toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem
em perfeita unidade de amor. Perfeita unidade de amor. A comunhão, é por isso que essa é uma implicação direta, não é? Deus é um, que subsiste em três pessoas, o caráter da comunidade. Mas como essa comunidade? Amor. O pai ama o filho ama o pai, o Espírito ama o pai e o filho. Essa é a declaração gloriosa das Escrituras. É por isso que essa é uma marca da comunidade dos santos, uma vez que nós refletimos o caráter e a natureza divina. Por isso aqui João vai dizer, reafirmar continuamente, se nós temos a Deus e se Deus é o nosso Redentor, então nós devemos amar uns aos outros. Se o amor de Deus está em nós, nós devemos amar aos outros. Você entende? Essa é uma implicação direta, porque a Trindade vive assim. E se nós somos filhos de Deus, e o amor de Deus habita em nós, nós devemos amar uns aos outros. Como a Trindade é assim, como a Trindade vive, é assim que a Escritura nos ensina. Importante lembrarmos ainda, irmãos, que essa é, de fato, a razão pelo qual Cristo declarou isso lá em João. O mesmo autor da primeira carta de João escreve no Evangelho, no capítulo 17, verso 24, se você puder abrir as Escrituras comigo, você vai perceber, e Cristo está orando aqui, é a sua oração chamada sacerdotal. Então ele diz, João capítulo 17, versículo 24, uma da última sessão da oração de Jesus Cristo, ele diz assim, João 17, versículo 24. Versículo 24 diz assim o texto sagrado, irmãos. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O meu desejo é que eles estejam onde eu estou, para que eles vejam que tu me amaste antes da fundação do mundo. Deus é amor. Essa é a linguagem da Trindade. O apóstolo Paulo escreve, irmãos, lá na a igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 6, ele escreve o seguinte, não é? Ele diz assim, como eleitos de Deus, nós somos abençoados em Cristo Jesus. E ele diz, o amado. Lembra no batismo de Jesus Cristo? Este é meu filho amado, em quem eu me deleito. Essa é uma declaração direta, é uma declaração de amor. Esse é meu filho amado. Mas ele diz, olha, eu quero que eles estejam comigo na glória, para que eles vejam, Senhor, que antes da fundação do mundo. Essa é a glória do ser de Deus. Deus é amor. E esse amor se revela tão glorioso como a Escritura nos ensina. E nós podemos, irmãos, ainda chamar Deus, sem medo, o Deus do amor. O Deus do amor. Ora, nunca, como o amor é utilizado nessa sociedade que vivemos, nunca segundo os valores da nossa época. E o mundo e Satanás, eles têm o poder de esvaziar as palavras de significado, dando às palavras significados opostos àquele intencionado por Deus. Você imagina quando nós paramos para meditar sobre Deus e o seu ser. Você ouve
a expressão Deus é amor. E você pode ter certeza que Deus é amor, como está escrito nas Escrituras. E o Senhor pode, de maneira muito clara, dirigir os nossos corações quando nós meditamos no ser e no atributo dele. Nós podemos ter certeza que nós devemos, ao meditar, ao compreender, ao conhecer, não há como a nossa alma não abundar em amor. Rapidamente. Isso é tão claro que o fruto do Espírito é amor. Está escrito lá em Gálatas. O fruto do Espírito é amor. Porque não há como você ser habitado pelo Espírito do Deus triuno e não amar. Não há como você ser habitado pelo Espírito do Deus triuno e não amar. Podíamos parar e orar. Você pode, nesse momento, ter certeza disso, para que essa verdade inunde o seu coração e Deus seja exaltado em você, na sua vida. Mas ainda alguns aspectos nós gostaríamos de frisar, olhando para o texto da primeira carta de João, no capítulo 4. Existem verdades aqui extraordinárias nessa passagem e que nós devemos analisá-la a partir daqui, para nós compreendermos exatamente o que João está nos ensinando nesse texto. A primeira coisa que eu queria frisar aqui com os irmãos é, por exemplo, no versículo 7 do capítulo 4, você tem a expressão que o amor é de Deus. Você tem uma declaração que o amor, veja, que o amor, Deus é amor. Mas no verso 7, João fala uma coisa interessante, diz, o amor é de Deus. E o que significa dizer, irmãos, que é a procedência do amor, é de Deus. Entende? Não há como você amar e esse amor não proceder de Deus. Até mesmo, você pode ter certeza que fruto da graça, fruto da graça de Deus geral, fruto do Deus que faz cair chuva e sol sobre justos e injustos, não há como expressar amor no sentido bíblico e não proceder esse amor da parte de Deus. O amor é de Deus, o amor pertence a Deus, o amor é dado por Deus, o amor é revelado naqueles que possuem, que são habitados pelo Espírito de Deus. O amor é dele. Ele não só é amor, mas o amor é dele, como diz as Sagradas Escrituras. Qualquer fonte de amor que nós possamos exibir nessa vida, ela vem do mais profundo oceano do amor divino. O amor é de Deus. É interessante que essa é uma marca, e o próprio João, na primeira carta, se vocês voltarem um pouquinho no capítulo 3, verso 10, particularmente, ele vai dizer, essa é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele diz, porque aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é filho de Deus. Odiar alguém no sentido pecaminoso é próprio de Satanás. É próprio de Satanás. Essa é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você sabe, o João, no Evangelho de João, lá no capítulo 8, no verso 40 em diante, quando João está no seu Evangelho
um diálogo entre Jesus e os discípulos e os judeus ali, e Jesus diz assim, sendo interrogado pelos judeus que diziam a ele, ora, nós temos um pai, nosso pai é Abraão. Então Jesus diz a eles, ora, o vosso pai é o diabo, e ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Lembre-se, o homicida, ele tem um caráter próprio, porque qual a relação entre homicídio e ódio? Lembre que Jesus disse no Evangelho de Mateus, aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ele é homicida desde o princípio. É interessante que mesmo no texto de João, no capítulo 4, na primeira carta de João 4, ele diz que nós que somos salvos pelo amor de Deus, nós somos salvos para que possamos viver. O pecado trouxe a morte, Jesus Cristo veio e trouxe a vida. Caim matou Abel. No mesmo texto de 1 João 3, no verso 11 em diante, ele diz que nós devemos, ele diz assim, ouviste o que foi dito desde o princípio, verso 11, desde o princípio, que foi o que vocês ouviram desde o princípio, que nós devemos amar uns aos outros. Ora, desde a origem, desde o princípio, é esse o mandamento. E aí ele continua, não segundo Caim, que era do maligno e o matou. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Porque ele não foi aceito. Ao invés de se humilhar. É interessante isso, né? Porque não foi aceito. E a grande obra da redenção é a aceitação. Lá em Levítico, no capítulo 1, verso 1 a 4, Moisés vai dizer que nós devemos apresentar o holocausto. E o cordeiro que vai ser morto, o bode que vai ser morto, que você coloca a mão sobre a cabeça dele, verso 3. E ele diz, para que você seja aceito perante Deus. Alguém vai morrer por sua culpa, para que você seja aceito. Na natureza dessa relação há um ódio. E Deus demonstra o seu amor para com o seu povo, trazendo-os, perdoando-os. E deixa eu lhe dizer ainda mais, é dele, de fato, que procede o amor. Porque ele é amor. A sua natureza. Na sequência, nós ainda podemos entender, irmãos, que João, ainda na primeira carta, no capítulo 4, João vai nos mostrar também que a grande expressão do amor está lá no versículo 9. Nisto foi manifesto o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu unigênito Filho, o seu unigênito, para o mundo, para que possamos viver por meio dele. O que foi que aconteceu, irmãos? O pecado nos matou. Deus está irado contra o homem por causa do pecado. O amor dele é imensurável. Para que ele vá redimir o homem, ele envia o seu unigênito, aquele que é gerado do Pai, eternamente gerado do Pai. Ele envia o seu Filho, para que a sua justiça, seja satisfeita
e o amor de Deus inunde o nosso coração. É nisto que se revela o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Isso, irmãos, claramente ecoa o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8. Você vai perceber que no texto de João, na primeira carta, capítulo 4, 7 até o final, que nós lemos, você vai perceber que a Trindade opera, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, como é que o amor chega ao meu coração? Lá em João, lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de que, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pelo fato de que, quando nós ainda éramos pecadores, você sabe o que é isso, irmãos? Quando nós ainda odiávamos a Ele, quando nós ainda odiávamos ao Senhor e a sua obra e os seus ensinos, e andávamos amando a nós mesmos. Você entende o que amor é esse? É por isso que João, na primeira carta, quando ele fala de tanto amor, não é esse amor banal da nossa sociedade. No verso 1 do capítulo 13, ele diz: filhinhos, vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque quando foi que nós fomos redimidos? Quando nós éramos pecadores. Nós não praticávamos o bem, nós não praticávamos a justiça, nós não fazíamos nada para agradar o nosso Deus. Essa é a glória, é por isso que lá na frente, eu vou só tentar fazer a ponte agora, mas vou falar disso mais na frente. É por isso que a marca do crente é amar. E Jesus diz até mesmo os nossos inimigos. Porque quando Ele nos amou, nós éramos inimigos dEle. Não tem como ter sido alcançado por um amor tão glorioso e não amar. É nisso que se revela a encarnação do Filho de Deus, irmãos. O Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. A obra de Cristo, de um modo glorioso, como a Escritura nos ensina. Nos livrou da morte, do inferno e do diabo, e resultou na vida. Você sabe o que foi que Cristo fez para mostrar o seu amor para conosco, obedecendo ao Pai? Ele se tornou homem. Ele viveu. Ele morreu. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. É por meio da obra de Cristo que Ele revela o seu amor. A cruz de Cristo é o lugar onde, como falamos hoje pela manhã, é o lugar onde Deus revela as maiores alturas do seu amor. As maiores alturas do seu amor. O amor divino. A simplicidade de Deus revela na cruz. As maiores alturas da justiça lá. As maiores alturas da sabedoria lá na cruz. As maiores alturas do amor lá. Naquele ato. Ele mostrou a intensidade do seu amor. A intensidade da sua justiça. A intensidade da sua sabedoria. A intensidade da sua redenção.
Isso nos mostra, de modo prático, que amor não é algo filosófico, é algo prático. Eu não amo o vazio. Por que foi que Deus enviou seu filho? Eu vou mandar meu filho morrer por qualquer pessoa que talvez queira ser salva. Estranho isso. Amor quem? Ele amou quem? Ele amou a sua igreja antes da fundação do mundo. Ele nos conhecia pelo nome. E ele disse: vou mostrar o meu amor para com eles, enviando o meu único filho para morrer por eles, por minha igreja, pelos eleitos do Senhor. Terceiro aspecto importante para nós frisarmos nesse texto, irmãos, é que nessa passagem que envolve os capítulos, os versos que lemos, nos mostra claramente que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Veja, no capítulo 4, verso 12, 1 João 4, 12, eu queria que você voltasse lá o texto comigo, por favor. 1 João 4, verso 12, porque lá nesse texto, você vai, não apenas nele, mas em outros textos também nesse mesmo capítulo, você vai encontrar essa palavra perfeito ou aperfeiçoado, utilizado várias vezes no texto, não é? Várias vezes no texto. E às vezes a gente pensa, o amor é aperfeiçoado, o amor é perfeito. O que exatamente isso significa? E de onde João está utilizando esse tipo de linguagem? Vamos lá então no texto, 1 João, capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 12. O texto diz assim, é assim que diz a palavra de Deus. João 4, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito, ou aperfeiçoou, é perfeito o seu amor, e em nós é perfeito o seu amor. Essa palavra, ela causa perplexidade, não é? Como é o amor é perfeito? Que amor é esse descrito no texto, irmãos? Importante lembrarmos que a palavra usada aqui na língua grega para perfeito ou aperfeiçoado é a mesma palavra usada por Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse e proclamou: está terminado, está feito, está concluído. Pai, está consumado. Como na oração ele disse: tudo que me deste para fazer eu fiz. E na cruz ele declara: Pai, está tudo consumado. A mesma palavra grega é usada aqui para dizer que o amor é perfeito. Que o amor é perfeito. É interessante que João, no capítulo 19, 30, cita isso. Na cruz está consumado. Que coisa gloriosa. O que significa dizer que está consumada a obra de Cristo? Significa dizer que não há nada mais a se fazer, que não há nada mais a acrescentar. É perfeita a obra, não muda. O que ele fez por mim é invariável, eu posso ter segurança nisso. Está terminado. Eu não acrescento nada, eu não faço mais nada no sentido de conquistar aquilo. Cristo já concluiu toda a obra. Essa é a realidade bíblica. Essa é a realidade bíblica. Ele concluiu toda a obra. Que nos chama a atenção agora, não apenas a nossa dívida foi paga, está consumado. Mas agora nós aprendemos que o amor de Deus por nós também foi pago completamente. O amor é perfeito. O que significa isso, irmãos? Nada pode ser adicionado, nada pode ser tirado do amor de Deus para conosco. Podemos afirmar em outras palavras, não existe mais amor para ser derramado.
ele já foi derramado na totalidade sobre nós. Esse amor é incondicional. Não pode falhar, não pode cair, não pode ser negado. Porque o caráter, a natureza de Deus é imutável. Se Ele é justo, a sua justiça é imutável. Se Ele é bom, a sua bondade é imutável. Se Ele é amor, sendo Ele amor, o seu amor é imutável. Nada pode ser transformado aqui. O amor de Deus é imutável, perfeito, perfeito. Não há nada mais a ser acrescentado. João ensina ainda na primeira carta, capítulo 4, verso 18, nós lemos o 12, no verso 18, ele nos ensina que não há temor no amor. O perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor, irmãos, não é referência ao nosso amor. Não é o meu amor que é perfeito, não. Mas é o amor de Deus, veja, é perfeito o amor de Deus. Então, o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora. Ele lança fora. O perfeito amor lança fora o medo. Então, às vezes eu penso, veja, lança fora o medo porque eu tenho que amá-lo perfeitamente, eu sou imperfeito, eu sou pecador. Então, por isso, não. É o amor dele que é perfeito. E o fato de saber que o amor dele é perfeito lança fora todo medo. Não é a minha fidelidade plena, não é a minha perfeição que me dá segurança. Senão nós não teríamos paz nessa vida. Mas o que me dá paz, o que me tira o medo e que me tira a angústia é saber que o amor dele é perfeito. Foi pago na cruz. Nada poderá ser acrescentado a esse amor. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o meu amor, mas o amor dele. Ele é único, com amor perfeito. E ele lança fora o temor do nosso coração. Ele lança fora o temor da morte. Ele lança fora o temor do pecado. Se você sabe, irmãos, que você é amado por Ele incondicionalmente, pelo Rei do Universo, o que nós devemos temer? A morte foi engolida pela vitória. O que nós devemos temer? Que leva a um outro aspecto importante nessa sessão, como está no verso 19 do capítulo 4. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A única forma, irmão, que os homens, as mulheres, criança, garotas, meninas, só uma maneira de você poder amar, se Deus amou você primeiro. E se Ele te deu um novo coração para isso. Como diz lá em Ezequiel 36, 26, Ele tirará o teu coração de pedra e lhe dará um coração de carne. E derramará sobre vós o seu Espírito, para que vocês guardem os seus mandamentos. Como é que o mandamento é cumprido? No amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento é cumprido no amor. O nosso amor
é a nossa resposta ao gracioso amor de Deus para conosco. E aí, é quando você olha, eu preciso saber quem sou eu. Paulo disse, e ele demonstrou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu preciso saber do que eu sou digno, de quem eu sou. E se você pudesse dizer do que você se queixa nessa vida, do que você murmura nessa vida, queixe-se dos seus próprios pecados, porque você era digno do inferno e Deus revelou seu poderoso amor para conosco. Não pense que Deus vai nos amar porque nós amamos Ele. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Como diz lá Paulo aos Efésios, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Não há outro caminho. Essa glória, a manifestação poderosa desse amor, que é incondicional, que nós recebemos sem merecer, sendo na realidade dignos do inferno, é esse amor que nos constrange. Daí Paulo dizer, o amor de Deus me constrange, porque eu sou digno de tanta condenação, eu sou digno do inferno, e o Senhor me redimiu, o Senhor me sustenta, o amor de Deus me constrange. É constrangedor, irmão, você saber quem você é. É por isso que nós vivemos numa luta muito grande quando olhamos para a vida, para o sofrimento e começamos a reclamar de tudo como se fôssemos dignos de alguma coisa. E aí quando você para olhar para o outro lado, você diz, não. Pelo contrário, se eu for avaliar minha vida, eu não recebi da parte de Deus o que eu merecia. Ele foi misericordioso para comigo. E ainda, irmãos, ainda a verdade que diz respeito a esse texto. Nós amamos também, porque Ele nos amou. No verso 11 do capítulo 4 do 1 João. Porque Ele nos amou, nós devemos amar os outros também. Veja que coisa. Perceba como João aqui resume a lei. Eu não posso guardar a lei. Eu não posso ter prazer na lei. Eu não posso amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu sou um pecador, é ordenado, eu não posso. Então Ele me ama. E porque Ele me amou em Cristo primeiro, eu o amo. Aí a primeira tábua da lei. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como se resume? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como é que eu posso? Porque Ele me amou primeiro. Agora no verso 11 ele diz, porque Ele me amou primeiro, eu devo amar os outros, o próximo. E como é que se resume a segunda tábua da lei? Amar ao próximo como a si mesmo. É por isso que quando Deus entrega a lei lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, a introdução é essa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou aquele que demonstrou para você o amor, a misericórdia, a bondade. Então agora amem ao Senhor de todo o coração e ame ao próximo. Eu não tenho como fazer. A comunidade, que é a igreja, reflete o ser de Deus nas suas ações, amando a Deus de todo o coração e amando ao próximo.
É assim que a lei se cumpre. E João, em outro momento no Evangelho, vai dizer: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. O que guarda os meus mandamentos, esse é de fato o que me ama. Nós devemos amar o próximo dessa forma, dessa maneira. Interessante que, nesse aspecto, nós podemos dizer ainda, irmãos, que a primeira e a segunda tábua da lei são resumidas no amor, e somente pelo amor de Deus nós podemos amar. Eu posso dizer, somente pelo amor de Deus nós podemos obedecer à lei. Somente no amor de Deus eu posso obedecer à lei. Eu não teria como fazê-lo, em hipótese alguma. É por isso que isso é realizado de modo poderoso na minha vida. Nós somos amados por Deus de tal maneira, salvo através da obra de Cristo e selado pelo Espírito Santo da promessa. Então nós deveríamos abundar em amor uns para com os outros. Uns para com os outros. Não teria outra forma. Lá no texto, como é que isso ocorre na minha conversão, obviamente, mas quando o Espírito chega, quando o Espírito adentra a minha alma na minha conversão, na conversão de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi assim que aconteceu. Paulo diz em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos acesso a essa graça. E nós esperamos a manifestação da glória. Gloriamo-nos não apenas nisso, gloriamo-nos também nas nossas tribulações. Que as nossas tribulações, elas produzem paciência, perseverança, esperança. E aí Paulo diz, e essa esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe quando nós amamos? Quando nós conhecemos o amor de Deus pela habitação do Espírito em nós. O amor não pode ser esvaziado de significado, como a nossa sociedade o faz. O amor não pode ser transtornado, ter o seu significado transtornado para dizer o oposto do que ele é. Porque Deus é amor. E Ele revela o seu amor para conosco, entregando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Para podermos amar ao Senhor e para podermos amar ao próximo. Nunca toda forma de amor é aceita, porque Deus é amor, é santo, é santíssimo, como diz os anjos, na narrativa da vocação de Isaías. Santo, santo, santo. E porque o amor dele não poupou seu próprio filho. Pelo contrário, porque ele nos amou, o seu filho foi entregue para nos perdoar os pecados. Como nós podemos dizer que Deus se agrada do modo como eu vivo, se o seu filho é a maior manifestação do seu amor? Mas então eu me dirijo a você que me escuta agora também, e que tem esse pensamento equivocado sobre o amor de Deus. Há esperança para você,
Porque esse amor é incondicional. Deus amou primeiro, para que eu possa amá-lo. Que o Senhor abra os seus olhos hoje, para que você, pelo Espírito, veja a glória desse glorioso amor. Por outro lado, qual a razão de nós termos inimizade entre nós? Se até os meus inimigos eu devo amar, se o amor de Deus está no meu coração. Por quê? Porque eu não vou atrás daquele que me ofendeu. Você sabe por que a glória maior ainda desse amor de Deus? Porque ele foi o ofendido. Ele foi aquele desonrado no jardim do Éden. E por nós diariamente. E ele veio reconciliar-se. Ele veio para salvar aqueles que são seus. Por quê? Não devemos nos esforçar em ir ao nosso próximo? Por que não orar pelos que nos perseguem? Se o amor de Deus for derramado sobre os nossos corações, amaremos a sua lei de todo o nosso coração. Amaremos a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. E a glória será toda do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, por verdade tão gloriosa como essa. Deus é amor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, irmãos.